O Lula, todo dia, ele sai do palácio ali, tem aquele espelho d'água, ele se olha no espelho, poxa, eu prometi para a população brasileira que as pessoas iam ter picanha, tomar cerveja, iam melhorar de vida, e até agora eu não entreguei nada disso. Sou oposição e vou fazer até o final desse governo, oposição, mas a oposição ao governo, não ao país. O Zema quer ser presidente da República. Não, o Zema... O Tarcísio também quer. Olha, eu sou uma pessoa que quer estar cada vez mais próximo do governador Zema. Um homem correto, sério. O nome que vai para as urnas dessa centro-direita passará por Jair Bolsonaro. Passará no seguinte sentido. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o senador Ciro Nogueira, onde ele foi convidado para ir na Band, no Canal Livre, dar uma entrevista para falar sobre esse atual desgoverno, falar também sobre as eleições de 2026, o apoio dele a Jair Bolsonaro, ou então aos possíveis candidatos que Jair Bolsonaro lançar para disputar as eleições de 2026. A entrevista está bacana, eu separei os melhores momentos aqui para nós assistirmos, mas antes de irmos para o vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O nome que vai para as urnas dessa centro-direita passará por Jair Bolsonaro. Passará no seguinte sentido, ele vai dizer quem será essa pessoa. O peso dessa decisão virá muito do que Bolsonaro indicar. Mas ele é hoje um homem, um político inelegível. E está inelegível por ter questionado a confiabilidade das urnas eletrônicas e do nosso sistema eleitoral. Ou seja, o nome que vai estar na urna será validado por alguém que questiona a validade das nossas urnas. Não é uma incongruência. Isso não representa uma perda. O senhor questiona o julgamento que houve no TSE, porque, se não me engano, o senhor chegou a apresentar um projeto de lei que até anistiaria o ex-presidente da República. Queria ouvi-lo sobre isso. Olha, eu respeito. O TSE tem esse poder de fazer, mas como o parlamento tem o poder de anistiá-lo. Isso foi decidido pelo próprio Supremo. Né? Então, isso é fora de questão. Você acredita nisso? Que vai acontecer? Não é fácil. Eu vou lutar para que isso ocorra. Eu acho um absurdo o que respeito, né? Longe é um direito do TSE fazer o seu julgamento, mas você condenar um líder de 58 milhões de pessoas a que as pessoas não tenham o direito de votar nele por conta de uma reunião com embaixadores, eu tenho certeza que a maioria da população não concorda com isso. Alguma coisa diferente do bolsonarismo já está começando a se esboçar aí como caminho para, por exemplo, o Tarcísio. Eu não acredito, Meite, que aconteça isso. O presidente Bolsonaro é o grande líder da oposição no país. É o grande líder popular. Se você for fazer, você é um homem que conhece a história do nosso país, nós tivemos quatro grandes líderes populares na história do Brasil, no meu ponto de vista. Getúlio, JK, Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez, os dois grandes líderes se enfrentaram. Né? Nós temos hoje, eu acho que o maior eleitor do Brasil é o quê? É o anti-Bolsonaro e o anti-PT. Eu acho que se nós conseguirmos unir o anti-PT, já que o Lula deve ser candidato à reeleição, ou alguém dele, nós vamos... É impossível o PT não ter candidato na próxima eleição. Então, eu acho que se nós unificarmos essas pessoas que votaram no Lula por conta de rejeição ao Bolsonaro de última hora, algumas coisas, aquele fato do Roberto Jefferson, da Anabelle, algumas declarações que foram feitas na última hora, que deram a vitória ao Lula, tiver alguém com um viés mais de centro, com apoio do presidente Bolsonaro, eu não tenho nem dúvida, nós ganhamos a próxima eleição até com muita facilidade. Mas o Lula também pensa assim, do ponto de vista dele. A reforma tributária não foi apoiada e não fizeram nada para apoiar essa reforma. O governo hoje só pensa em CAF, que vão arrecadar 80 bilhões aí do contribuinte. Não pensa em outra coisa, não trabalharam nada para a aprovação dessa reforma. O Haddad, desculpe, ministro, mas o Haddad fez um trabalho competente. Foi citado pelo Lira. Eu lhe dou minha palavra. Poucas pessoas conhecem o dia a dia do Congresso Nacional. Não fizeram uma vírgula para aprovar essa reforma. O Haddad, que é uma pessoa que eu respeito, tem feito o seu trabalho, não mexeu uma vírgula para aprovar essa reforma. O Haddad só fala em CAF. O senhor acredita que começa a nascer aí uma divisão, uma direita diferente a partir do entorno do governador de São Paulo? Eu acho que se depender do presidente Bolsonaro e do Tarcísio, que são os dois grandes comandantes dessa direita, do meu ponto de vista, isso não vai acontecer, essa divisão. É lógico que nós temos ali parlamentares que têm projetos pessoais, que querem aparecer, porque eu mesmo participei do início dessa reunião e alguns parlamentares que eram contra a reforma, eu perguntei, sim, mas você é contra por quê? Em que ponto? Qual é o que tem que ser mudado? Faltava argumento, Eu né? notei que a maioria não tinha nem lido.
Na prática, eu não tinha nem lido, mas estava sendo contra por ser contra. Então, é difícil esse tipo de diálogo. Né? Tanto que eu fui embora da reunião. Diálogo sem conteúdo. Então, porque não tem conteúdo. Você ser contra por ser contra, aí não é a direita, aí é partido dos trabalhadores. E o Tarcísio? Era o que acontecia no passado. Então, nós temos que diferenciar, porque, eu volto a dizer, nós temos que fazer a oposição, e eu sou oposição, e vou fazer até o final desse governo, a oposição, mas a oposição ao governo, não ao país. Sim. Então, nós temos que nos diferenciar do Partido dos Trabalhadores dessa forma. E alguns parlamentares, eu respeito, é legítimo, cada um ter seus posicionamentos, tendem a fazer projetos pessoais, aparecer de forma, sou contra, mas eu sei que as pessoas de bom senso no Brasil sabem diferenciar quem é contra por ser contra ou quem é contra porque acredita. Parece que o presidente Lula quer mais centrão no governo, quer mais apoio do centrão. Como é que o senhor vê isso aí? Depois nós vamos falar da sua área que teve um desencontro, né? Muito sério. Né? Não. Perfeito. O que acontece é o seguinte, eu acho legítimo o presidente Lula querer ampliar a sua base, acho que todo o governo, o presidente Lula tem uma base hoje em torno de 150 deputados, que é uma base significante. Eu acho legítimo ele tentar. Né? Eu vou fazer de todo o possível para que os deputados do meu partido, que são livres para tomar suas posições, eles têm que prestar conta do seu mandato aos seus eleitores, ao que eles defendiam nas eleições passadas. Mas eu espero que a gente continue com esse papel de fazer oposição ao governo, não ao país. Eu acho que essa votação não tem nada a ver de se apoiar ou não ao governo, porque grande parte do que vai acontecer, aliás, quase a totalidade do que vai acontecer na reforma, não vai atingir nem esse atual governo. É uma transição muito grande. Então, está errado de achar que quem votou essa reforma foi para fazer que esse atual governo arrecade mais. Não vai acontecer. Grande parte do que vai acontecer nessa reforma não atinge o governo do presidente Lula. Então, nós não podemos fazer uma reforma, Mitre, pensando em um governo. Isso é uma reforma pelo país. Como você falou, são 50, 60 anos que se anseia por uma reforma tributária no nosso país. E não é por conta de você estar apoiando ou fazendo oposição ao governo, como é o meu caso, que nós vamos deixar de votar coisas importantes para a sociedade, importantes para o país, diminuir essa loucura tributária, é fundamental para que a gente torne o Brasil mais competitivo. O senhor mesmo, na quarta-feira, se não me engano, se encontrou com o Zema. É verdade. O senhor teve uma reunião com ele. Falamos de um projeto para o futuro. E o que vocês falaram? O Zema quer ser presidente da República. Não, o Zema... O Tarcísio também quer. Olha, eu sou uma pessoa que quer estar cada vez mais próximo do governador Zema. Um homem correto, sério, bem intencionado, que veio que quer participar desse projeto de mudança do país. Ou como candidato, ou como apoiador, está colocando o seu nome, eu acho que é legítimo ele colocar. Eu vejo 3 grandes nomes que podem representar hoje como candidatos viáveis para ganhar essa eleição, que é o governador Tarcísio, Zema e a ministra Tereza. São 3 nomes que podem representar muito bem e serem vencedores nessa eleição. Eu acho legítimo e a forma correta, honesta, como que ele está se colocando, foi uma figura importantíssima para o presidente Bolsonaro na eleição, quando o apoiou no segundo turno. Comandou num estado importantíssimo. Ali, né? Por muito pouco não se virou aquela eleição e nós devemos muito ao governador Zema. O governador Zema me visitou e disse, você tem conversado com o Tarcísio? Não, ainda não. Eu falei, Tarcísio, tem que fazer esse encontro. Ele veio aqui, estão muito alinhados. Eu acho que não tenha dúvida que eles vão estar nesse projeto no futuro do país. O presidente Lula, quando assumiu, se mostrou muito dedicado às viagens internacionais, fazendo aquilo que ele chamou de resgate da imagem internacional do Brasil lá fora. E pouco naquele primeiro momento se dedicou a essa articulação política pessoalmente interferindo. O senhor acha que houve um erro ali? Que erro foi esse? Houve mudança ou o presidente Lula e esse governo continuam errando na articulação política? Eu acho que continua errando, graças a Deus continua errando. Né? Tomara que ele continue assim. O presidente Lula hoje é um homem que se dedica muito mais a essas questões internacionais. Ou ele não dá credibilidade aos seus ministros, ou ele deixa seu papel internacional de cuidar de Venezuela, Cuba e Argentina acima dos interesses do Brasil. É isso que está acontecendo. O que é essa oposição que que o presidente Bolsonaro tem que liderar em relação ao governo Lula 3? Como é essa oposição? Esse sinal de institucionalidade que você dá ali nessa conversa, o que será de novo? O que será de diferente? Olha, marcar isso. Nós somos oposição ao governo, não ao Brasil. Eu acho que o papel do presidente Bolsonaro é defender as nossas ideias, nossas bandeiras, defender o seu legado, que foi um legado fundamental, o melhor presidente que nós já tivemos na nossa história.
um presidente que enfrentou a pandemia, enfrentou as guerras, Brumadinho, todo esse caos econômico mundial, esse momento difícil da humanidade. Isso é que é um papel, mas é um presidente que tem que defender o que é certo, não o que vai favorecer ou prejudicar o governo. Vou dar um exemplo, o arcabouço. Chegou lá com uma pedalada fiscal. Se fosse o Partido dos Trabalhadores do passado, não, vamos ser contra tudo. Não, vamos melhorar. E tanto que não estava ideal, não foi ideal, porque não cuidou da questão do endividamento público. Mas nós tentamos melhorar. Esse eu acho que é o verdadeiro papel da oposição. Não fazer a oposição. Nós não podemos, gente. Nós temos uma população que está cada dia passando mais fome, e que se prometeu picanha, se prometeu cerveja e não se entregou. E que essas pessoas não podem esperar 4 anos. Não dá para esperar parar tudo e vamos esperar 4 anos até que a gente volte ao poder. Nós temos que fazer o nosso papel agora, tentar melhorar as propostas, tentar ajudar a população, proteger essa fome de arrecadação do governo federal, de tentar tirar dinheiro da população para favorecer a companheirada, para criar cargos, para inchar a máquina pública. Esse é o nosso papel. Senador. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai cumprir ele de agora em diante. Nós temos, olha, vocês aqui de São Paulo podem ter muito orgulho que poucos homens públicos estão tão bem intencionados na nossa história e conscientes do seu papel de país como o governador Tarcísio. E retomando de novo uma cena, retomando de novo uma cena do debate aqui que o Basbaum fez com o presidencial, vou fazer com o estadual. O Haddad e o Tarcísio, naquele momento daquela entrevista, me lembrou o nosso debate aqui, que foi um show de altíssimo nível político, os dois. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, deu uma entrevista, grande aliado do ex-presidente da República na tentativa de reeleição, dizendo que Bolsonaro está isolado, pergunta que Mitri fez agora há pouquinho, mas mais do que isso, dizendo que Bolsonaro é um líder da extrema-direita. O senhor não acha que o presidente Bolsonaro, esse já é um sinal de perda de apoio, de gente que estava ali aliada a ele, que agora começa a, digamos, desembarcar? De forma nenhuma. Melhores amigos que eu tenho na minha vida é o Marcos Pereira. Mas é um erro completo de avaliação. Que, aliás, estava com o senhor na reunião com o Zema. É um grande amigo meu, mas é um erro completo de avaliação. É impossível a direita ganhar sem a liderança do presidente Bolsonaro. Ele vai nos liderar, ele vai definir quem é o nosso candidato. E nós estaremos com ele em qualquer momento. Ninguém vai ser mais fiel a ele que ele nesse projeto. E eu tenho certeza que ele vai ter o bom senso de fazer as escolhas, vai estar unido. Ele foi fundamental. Aliás, ele foi a coisa mais importante para a vitória do Tarcísio. Ele escolheu o Tarcísio. O Tarcísio queria ser candidato, na época, ao Senado. E ele convenceu ao Tarcísio da sua vitória. Foi fundamental. E eu tenho certeza que se o Tarcísio vier a ser presidente da República, vai ser... 90% disso vai ser por conta do apoio do presidente Bolsonaro. A centro-direita não vai assumir esse papel, deixando o bolsonarismo mais radical de lado? Isso não pode acontecer. Porque não pode, se isso acontecer, racha a direita. Vai rachar a direita e vai fatalmente nos derrotar. Eu acho que nós vamos unificar isso. A maioria da população é conservadora, a maioria da população tem esses ideais. E eu tenho certeza que se nós unificarmos esse pensamento, pessoas como eu, que sou uma pessoa mais de centro, com essas pessoas que tendem mais à esquerda ou à direita, nós vamos representar a maioria do povo brasileiro que nos dará a vitória em 26. Senador, então o senhor tem que juntar com algumas outras lideranças ali desse grupo que saiu unido lá da eleição, que aliás, quase que num empate técnico, né, uma votação extraordinária de 58 milhões de votos. Não, eu vou ser um desses arquitetos, né? Nós temos muitas pessoas, no caso da pandemia, você não foi muito feliz, não? Você não acho que na narrativa, mas o que é mais importante da pandemia foram os atos que nós praticamos, que vacinamos a população, fomos um exemplo para o mundo, cuidando das pessoas, cuidando dos empregos. Né? Então, isso que foi o mais importante. Eu sempre disse que o presidente Bolsonaro, às vezes, errava em alguma colocação, mas acertava no mais importante, que eram os atos, que era o que ele fez no governo. Isso foi muito mais importante para a vida das pessoas. Então, eu acho que eu vou tentar ajudar. Já estamos aí, um grupo de pessoas aí que tem influência sobre o presidente Bolsonaro, que tem a confiança dele, eu sei que ele confia em mim. Nós iremos fazer essa unificação dessas pessoas que querem modificar o nosso país para o bem
E eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso nisso. A retórica de um presidente significa também ação política, é evidente. Cloroquina, claro, aquele negócio de cloroquina. Quantos embarcaram nisso? Nenhuma simpatia pela vacina e às vezes parecia que a vacina era de esquerda, entendeu? Mas a grande parte, Dimitri, das coisas que foram colocadas eram coisas tiradas do contexto. Nós, me perdoe dizer, nós nunca tivemos na história um massacre, um trabalho tão grande de alguns setores da mídia muito influentes do nosso país que queriam fazer essa imagem do presidente, alguns erros do próprio TSE. O TSE eu confio plenamente no nosso sistema eleitoral do nosso Brasil. Mas não tinha... Você não teve de ideia, então, em relação a isso? Não, eu sempre fui, no que diz respeito à urna, essa coisa, eu sou totalmente confiante no nosso sistema. Agora, algumas decisões foram uma das coisas que mais prejudicou o presidente Bolsonaro, eu via nas qualitativas. E foi do começo ao fim da campanha aquela imagem dele como se estivesse imitando a pessoa que estava sem ar. Aquilo foi um absurdo o TSE manter no ar. Aquilo não podia, foi tirado do contexto. Se mentia na televisão e foi do primeiro dia ao último dia aquela imagem do presidente. Aquilo era horrível. Se não fosse aquela imagem, nós tínhamos ganho a eleição. Eu cheguei para o presidente Bolsonaro e disse, presidente, se o senhor se vacinar, o senhor cresce 7% da pesquisa. Eu concordo. Eu disse isso para ele. Eu concordo. Sabe o que ele me disse? Mesmo. Eu não vou fazer isso para enganar a população. Ele está errado? Mas por que ele não ia fazer isso? Não, mas ele não acredita na... Ele é um homem. É o presidente que não acredita Dimitri, no ponto fundamental da evolução da ciência. É um homem que não vai fazer o que ele não quer para enganar a população. Sim. Eu sempre disse, se eu fosse assessor do Lula, Lula, se você se vacinar, você cresce 7% da pesquisa, o Lula botava 25 vacinas de um lado e 25 do outro. São pessoas diferentes. Então, mas nesse agora, caso, você vai condenar o presidente Bolsonaro por ser autêntico? Não, autêntico por ele não querer enganar a população? Não, você tem toda a razão. O ex-presidente Bolsonaro é autêntico, é sincero, é franco, não tem dúvida nenhuma. Parte da popularidade agora, ele, no caso da vacina... Não, boa parte não. Infelizmente, ele estava do lado errado. 100% da popularidade do presidente Bolsonaro se deve a que as pessoas acreditam nele. Teve um problema de exemplo, de condução política. Olha, o Brasil, se o Brasil tivesse problema de condução, o Brasil não tinha sido convidado pela OMS para escrever o tratado como exemplo de condução da pandemia. O Brasil foi um exemplo na vacinação, um exemplo no cuidado. Nós gastamos 700 bilhões de reais naquela época para cuidar das pessoas, proteger os empregos. Eu fico imaginando o que seria desse Brasil se a gente não tivesse tido essa pandemia e tivesse entregue 700 bilhões de reais para o Tarcísio fazer a nossa infraestrutura. Que país seria hoje esse? Não. O progressista jamais vai apoiar esse atual governo. Nós não temos identificação, não tivemos com ele na campanha. Eu não acredito nesse governo e a maior parte do partido não acredita. Não houve nenhum pleito nós temos um partido que todos os deputados são livres para ter as suas posições, para prestarem conta do seu mandato aos seus eleitores. Eu não vou aqui ficar cobrando fidelidade a minhas ideias, a ideia majoritária do partido. Mas eu lhe dou minha palavra. O progressista jamais, se depender de mim, nenhum membro do progressista fará parte desse governo. Eu não tenho diálogo com o atual governo. Não tenho e não vou ter até o final do meu mandato nenhum diálogo no que diz respeito a apoiar esse governo. Eu garanto à população brasileira. Muita gente que está hoje no parlamento, às vezes tem até vontade de apoiar o governo por conta das benesses, verbas, mas tem que prestar conta do seu mandato. Então, eu acredito muito mais nessa fiscalização, nesse novo momento da política. As pessoas têm que prestar conta do seu mandato, têm que estar no diálogo permanente com seus eleitores, as pessoas não esqueceram o que foi dito nas praças públicas, na campanha, nas suas bandeiras. Então, eu estou muito feliz com esse novo momento da política. Agora, mudou muita coisa também no modo de fazer política no Congresso. Ah, não tenha dúvida. A relação, por exemplo, entre um ministro e um parlamentar, ela praticamente inverteu. Porque antigamente ficava aquela fila de parlamentares para ser recebido pelo ministro. Se entrasse na sala era ótimo. Agora é o contrário. Hoje é o contrário. O ministro tem que correr atrás do parlamentar. E a política nacional, uma política nacional, depende desse entendimento. Como é que você vê isso? Eu tenho que falar. Isso graças a uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que mudou a forma de fazer política.
Era aquele toma lá da cá que se entregava aos ministérios. Nós blindamos as nossas estatais e hoje eu vejo com tristeza a indicação desses sindicalistas para comando de estatais aí. Você vai ver daqui a pouco as estatais dando prejuízo, os escândalos que vão vir por aí diante. O Centrão vai pegar algumas, né? Se Deus quiser, não. Se depender de mim, não. Porque nós temos que blindar. Não foi à toa. Por que você acha que estatal saiu de um prejuízo, né, gigantesco no passado e passou a dar lucro no governo do presidente Bolsonaro? Porque ela foi blindada. E eu espero que tudo isso que está sendo feito de errado agora não venha condenar o povo brasileiro a pagar mais uma dívida como nós pagamos dos governos do Partido dos Trabalhadores no passado. Nós tínhamos um presidente Bolsonaro em 2022 muito melhor do que nós tínhamos, do que ele era em 2018. Ao contrário do Lula. O Lula de 2022 é muito pior do que o Lula de 2002. Né? Então, essa é a grande diferença. O presidente Bolsonaro foi um homem que foi aprendendo, né, no exercício do mandato, um homem mais experiente. Eu tinha certeza, às vezes eu tenho uma angústia danada, porque o que nós íamos fazer nesse governo agora, se nós estivéssemos no poder, o que nós íamos transformar o nosso país. O Brasil ia sair agora como uma das 5 maiores potências do mundo econômico. Nós estamos jogando fora uma oportunidade de ouro, de aproveitar essa guerra terrível da Ucrânia para nos consolidar como grande fornecedor de energia do mundo, no agronegócio. Infelizmente, mas... Aliás, o agronegócio, nessa semana, fechou inteiramente com o governo, só para lembrar. Né? Houve uma negociação de proteção, acho que é o nosso grande propulsor de divisas e de crescimento do Brasil. O agronegócio tem que ser protegido, tem que ser incentivado. Claro. O mundo depende hoje do agronegócio brasileiro. Como é que o senhor convivia com o presidente, com aquela retórica anti... Eu acho que é o seguinte, eu confio, eu quero esclarecer, eu confio nas urnas, mas não quer dizer que elas nunca possam ser fraudadas. Tanto que o TSE, mas a atitude ao longo do tempo, ela vai aprimorando as suas técnicas, a forma de proteger as urnas. E eu não acho, de forma nenhuma, que nós estamos proibidos de questionar, de tentar aprimorar, de botar em dúvida se elas podem ser fraudadas. Tanto que o próprio TSE chama os partidos políticos para acompanhar, para tentar justificar. E ao longo do tempo ele está sendo aprimorado. E eu não vejo se condenar as pessoas não poder discutir esse tema. Como é que o Lula que terminou um governo com esse juro, pode falar de juros? Mas senador, objetivamente, o senhor tem inflação aí? Não se derruba juros com discurso, com estabilidade econômica, com projeto fiscal rígido, dando credibilidade. Olha, esse país deve muito a Roberto Campos. Não é à toa que esse homem foi escolhido diversas vezes como o melhor presidente do Banco Central do mundo. O Lula, todo dia, ele sai do palácio ali, tem aquele espelho d'água, ele se olha no espelho, poxa, eu prometi para a população brasileira que as pessoas iam ter picanha, tomar cerveja, iam melhorar de vida, e até agora eu não entreguei nada disso. Então ele tem que buscar o culpado, que é o culpado, ele não vai dizer que é ele. O culpado é o Roberto Campos, é o Banco Central, é a pessoa da esquina. Então é isso que está acontecendo no nosso país. Agora, e nós temos um presidente da República que às vezes comenta determinados fatos como se fosse comentarista de futebol, sem argumentos e apenas com falácias. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, usando apenas o seu celular conectado à internet, tem uma oportunidade para você. Tem uma aula totalmente gratuita no link que está lá no primeiro comentário fixado ou então aqui na descrição. Tem um passo a passo te ensinando como você usar o seu telefone celular para fazer renda aqui na internet. Não tem nada a ver com aposta, com joguinho, nada dessas coisas que esses influenciadores grandes divulgam por aí, que as pessoas só fazem perder dinheiro. Não, aqui não é nada disso. Aqui é um trabalho honesto com a internet, criando conteúdo de notícias aqui na plataforma do YouTube, e você pode rentabilizar mensalmente ganhando em dólar. E isso depende de quê? Depende de você, do seu esforço, do seu estudo e do seu empenho. Não vim aqui para vender sonho a você, não vim aqui para dizer que você começa hoje e amanhã está faturando, não. Depende da sua dedicação. Se você estudar, aplicar da maneira como está naquela aula, tenho certeza que você pode faturar mensalmente de 2, no mínimo, de 2 a 5 mil reais. Você pode fazer, ou você faz como uma renda extra para complementar o seu salário, ou então você pode até viver aqui da internet, usando o seu telefone na sua casa,
sem precisar aparecer. Se você quiser aparecer, tudo bem. Se não quiser aparecer, você também pode fazer conteúdos informativos sem aparecer. Clica no link no primeiro comentário fixado, olha a aula que está lá, que é totalmente gratuita, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, entrevista interessante. O Ciro Nogueira é um dos grandes aliados do ex-presidente Bolsonaro. Eu achei interessante, e vocês prestaram atenção aí que, veja só, o Mitre, ele é muito tendencioso. Ele não para de defender esse desgoverno que aí está. Ele sabe que o governo não está indo bem, a economia não está indo bem. Ele sabe que o Lula não está entregando o que prometeu, mas mesmo assim ele não abre mão e ainda continua defendendo esse governo que aí está. Até porque a maioria dos jornalistas, não todos, mas na minha opinião 95% dos jornalistas, dos entrevistadores aqui do Brasil e da mídia, 95% são de esquerda. É o viés deles, não tem jeito. Você vê, quando eles falam da direita, eles não mencionam direita. Eles dizem extrema direita. Quando se relaciona a Bolsonaro, quando é relacionado Nicolas Ferreira, qualquer um que tiver que for aliado a Bolsonaro é considerado um extrema direita. Qualquer um que for aliado ao Lula é um centro-esquerda ou esquerda. Para eles não existe extrema esquerda aqui no Brasil. Para você ver, né? Eles são tendenciosos. E nós sabemos disso. A grande mídia, que é a Globo, é a mais tendenciosa. É claro, ela faz as propagandas do governo. Ela é paga para falar bem do governo. Mas está sendo difícil por esses dias falar bem do governo, porque além de não entregar o que prometeu, pegou o país no verde e vai entregar no vermelho, porque, infelizmente, para o azar do próximo presidente, que vai pegar um país com as contas no vermelho. Vai pegar um país endividado, um país com alta de juros lá em cima, com alta dos alimentos, com dólar tudo lá em cima, ou seja, não vai ser fácil para o próximo presidente. Se esse que está aí conseguir uma reeleição, pronto, aí é que vai ser terrível mesmo. Mas tomara que não. Tomara que ele entregue para uma pessoa responsável, caso o Bolsonaro não consiga reverter essa situação de inegibilidade. E vamos supor que seja o Tarcísio que venha disputar e ganhe. O Tarcísio é um bom gestor, isso nós temos vendo pelos números de São Paulo, a sua avaliação. Tem o Zema também, tem o Ratinho Júnior, bons nomes. Mas vamos supor que o Tarcísio de Freitas ganhe as eleições e comece a assumir em 2026. Então ele vai pegar um país no vermelho. Então, para equilibrar o país, ele vai ter que enxugar a máquina, né, diminuir esse número de ministérios para, de fato, colocar o Brasil nos trilhos e fazer esse Brasil crescer. Porque, já pensou, mais 4 anos desse governo, o Brasil não suporta mais. Já pensou se for o Fernando Haddad, o substituto do Lula? É inacreditável, né? Mas tá aí. Bolsonaro está inelegível, os tendenciosos estão torcendo para que ele não volte, mas é como o Ciro Nogueira disse, em 2026, provavelmente, temos quase certeza que a direita vai levar essas eleições. Tomara, né? Estamos torcendo para isso. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.